Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo capítulo 29. Nos vídeos passados a gente viu a questão do tabernáculo com seus móveis, com os materiais que eram para ser usados na construção. A gente viu que eles estavam aos pés do Monte Sinai e Moisés recebeu essa revelação do próprio Deus, que eles deveriam construir uma casa, um santuário, para o Senhor habitar no meio deles e para o seu povo o servir. A gente viu também que o tabernáculo ele representa Cristo como o único caminho que o pecador deve percorrer para voltar a ter comunhão com o Pai, com Deus. Depois disso, a gente viu que o sumo sacerdote e os sacerdotes eles deveriam usar vestes especiais. E no capítulo de hoje, a gente vai ver Arão e os seus filhos sendo consagrados para Deus. Isso significa que eles deveriam ser santificados e separados para Deus. E a gente vai ver aqui o passo a passo que eles percorreram para essa santificação. O primeiro passo era ser lavado, o segundo passo era ser vestido, o terceiro passo era apresentar o bezerro como uma oferta de pecado, o quarto passo era apresentar o primeiro carneiro como oferta de holocausto e o quinto e último era apresentar o segundo carneiro como oferta pacífica, tá bom? Vamos pro capítulo então. Isto é o que lhes farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito. Então aqui é instruído pelo próprio Deus, Moisés ele deveria fazer uma cerimônia para santificar e separar Arão e os seus filhos para eles serem sacerdotes e servirem ao Senhor. Antes, gente, também nós éramos todos pecadores no mundo, mas um dia o Senhor nos separou. Quando a gente estava entre os pecadores, a gente estava vazio, a gente estava morto espiritualmente. Mas não apenas nossas mãos estavam vazias, mas também nós por inteiro estávamos vazios. E quando a gente foi salvo, Cristo entrou em nós e se tornou uma marca que nos separa e nos santifica. Então, era para tomar um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos e bolo asmos amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite de flor de farinha de trigo as farás, e os porás num cesto, e no cesto os trarás também o novilho e os 2 carneiros. Então nesses versículos mostram que eles deveriam também separar pães, feitos de pães, bolos e massa folhada, representando a vida vegetal, que denota uma vida que produz, uma vida que gera. E a gente também viu no versículo passado que eles deveriam também apresentar o bezerro e o carneiro, que representa uma vida que tem sangue para ser derramado para a redenção. Como a gente sabe, a redenção precisa de sangue. Então a gente vê aqui Cristo representado como a vida que redime, mas também a vida que gera vida, gera tudo, gente. Cristo é tudo. Voltando. Então farás que Arão e os seus filhos se cheguem à porta da tenda da consagração e os lavarás com água. Então o primeiro passo para a santificação aqui de Arão e de seus filhos era lavá-los, pois alguém que está sujo não pode servir a Deus. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica, das sobrepeles, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Por-lhe-ás a mira na cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Então aqui a gente vê que depois que Arão e os seus filhos eles foram lavados, eles deveriam se vestir com essas vestes sacerdotais, porque essas vestes cobriam a nudez deles, e a nudez, como a gente já viu, fala de homem caído, de pecadores, de impuros. Assim como lá no Jardim do Éden, Adão e Eva eles só perceberam que eles estavam nus quando eles pecaram, tá bom? Então tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça, assim os ungirás. Então aqui, gente, vai ser a primeira vez, está falando de Arão, como sumo sacerdote. Aqui é a primeira vez que vai falar sobre o óleo de unção. No versículo 21 também ele vai ser falado novamente. Então a gente consegue ver que Arão aqui ele foi ungido 2 vezes, mostrando que na primeira unção ele era como uma tipologia de Cristo, como um sumo sacerdote, que ele não precisaria de derramamento de sangue. Mas lá no capítulo 21 a gente vai ver a sua segunda
vez que ele foi ungido. Mas depois a gente volta a falar sobre isso, tá bom? Farás depois que se cheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnicas. E os cingirás com o cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e os seus filhos. Então agora aqui nos é falado sobre as vestimentas dos filhos de Arão. Depois de eles serem lavados, eles também vestiram as suas vestes sacerdotais para cobrir a sua nudez, igualmente como a gente já tinha falado que Arão havia feito. Farás chegar o novilho diante da tenda da consagração, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o novilho diante da tenda da consagração, e Arão e os seus filhos imolarás o novilho perante o Senhor, a tenda da consagração. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redento do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, queimá-lo-ás fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Então, depois de eles serem lavados, vestidos com essas vestes sacerdotais, eles precisavam de uma oferta pelos seus pecados. Então, tudo isso eram aspectos básicos para a santificação de Arão e de seus filhos como sacerdotes. Aqui o bezerro era uma oferta pelo pecado, e essa oferta sempre deve nos lembrar da nossa natureza pecaminosa, e devemos nos lembrar que Cristo se ofereceu por nós como oferta pelos nossos pecados. Depois tomarás um carneiro, e Arão e os seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e o jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em seus pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, pô-lo-ás sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então aqui a gente está vendo o primeiro carneiro. Ele foi morto e cortado em pedaços. Isso também se refere a Cristo, né? Quando ele veio e ele foi morto e também é cortado em pedaços, né? Não literalmente, mas figuradamente. E aqui no versículo 18, a palavra hebraica para holocausto, na verdade, ela significa sacrifício que sobe. Então, quando esta oferta foi queimada no altar, tornou-se um cheiro doce que subiu a Deus para o seu desfrute. Na oferta queimada, Cristo é aquele que é queimado para alimentar e satisfazer a Deus por conta dos nossos pecados. Nós precisamos de Cristo porque somente Ele pode nos redimir. Ele foi morto por nós e seu sangue foi derramado para a nossa redenção. Então, quando a gente olha o sangue, a gente consegue ficar em paz, sabendo que nós fomos redimidos por este sangue, o sangue de Cristo. E além disso, o cheiro suave sobe para Deus para a sua satisfação. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e os seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Então aqui o segundo carneiro também foi morto, mas foi feito algo diferente com ele. O sangue foi colocado na orelha, na mão, né, no polegar direito e no pé direito. O sangue indica que se a gente quiser ser sacerdote, nós devemos ter ouvidos, mãos e pés que foram lavados com esse sangue redentor. A gente deve aprender a ouvir o nosso Deus e aprender a fazer o que é necessário para servi-lo e caminhar segundo o seu modo. O sangue de Cristo aqui é tipificado, ele nos santifica e nos torna diferente dos outros, né? O sangue do segundo carneiro não era apenas colocado nas orelhas, no pé e na mão, né? Ele também, o restante desse sangue era jogado no altar. E isso aqui representa um segundo tipo de oferta pacífica, né? A primeira foi colocar esse sangue no sumo sacerdote, no sacerdote. A segunda era jogar
este sangue no altar. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção, e aspergirás sobre Arão e suas vestes, sobre os seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Então aqui a gente tem o terceiro aspecto do sangue da oferta pacífica, né? O sangue que ele estava no altar juntamente com esse óleo de unção era para ser aspergido nas vestes de Arão e dos seus filhos, e com esse elemento eles foram totalmente santificados. Aqui o sangue, ele implica a redenção, e o óleo de unção implica um novo começo. Então tudo que é consumado e redimido pelo sangue germina através do óleo de unção e pode ter um novo começo. Como eu tinha mencionado lá no capítulo 7, aqui a gente tem, no versículo 7, gente, desculpa, aqui a gente tem a segunda menção do óleo de unção. Lá no versículo 7 a gente viu que Arão ele tinha sido ungido como uma tipologia de Cristo, como o sumo sacerdote, que não precisaria do derramamento de sangue, mas aqui Arão ele foi ungido uma segunda vez, né, por ele ser pecador e precisava ser santificado para servir a Deus como sacerdote, e ele precisava não só da unção com óleo, mas também do sangue redentor. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles, e a coxa direita, porque é carneiro de consagração. E também um bolo de pão azeitado, uma obreira, né? Na verdade, obreia é uma massa fina de farinha. Então pegará isso do cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor. Todas essas coisas porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, as oferecerá como ofertas movidas perante o Senhor. Depois as tomarás das suas mãos e as queimarás sobre o altar. É o holocausto para o Senhor de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então aqui Deus deu umas instruções um pouco mais detalhadas para Moisés a respeito desse segundo carneiro, que era oferta pacífica, né? Depois dos sumos sacerdotes de Arão e seus filhos eles serem limpos, vestidos, redimidos e terem um novo começo, eles ainda estavam de mãos vazias, né? Eles precisavam de algo para oferecer para Deus. E essa oferta pacífica tipifica Cristo, que se juntou a nós e nós nele. E essa união ela é representada quando Arão e os seus filhos eles colocam a mão sobre a cabeça desse carneiro, né? Se identificando com essa oferta. Agora, eles tinham algo nas mãos para oferecer para Deus, e parte dessa oferta, né? Isso aqui que eles tinham algo, o que eles ofereceram para Deus, que foi colocado na mão deles, foram queimadas no altar com um cheiro suave ao Senhor, adicionando um pouco mais para a sua satisfação, porque a gente já viu que o primeiro carneiro tinha sido totalmente oferecido como holocausto para satisfazer a Deus, e aqui eles pegam uma parte dessa oferta pacífica e também a queimam para adicionar essa satisfação em Deus. Tomarás o peito do carneiro da consagração que é de Arão, e movendo-o de um lado para o outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor. E isto será a tua parte, será a parte de Moisés, porque ele está falando com Moisés. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devido a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote oferecida, da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, que é a sua oferta ao Senhor. Então, embora os sacerdotes eles tivessem nas mãos algo para oferecer para Deus, eles ainda não tinham nada para comer, eles estavam com fome, eles ainda estavam vazios por dentro. Aqui, gente, quando a gente fala oferta movida, né, indica um movimento, né? Então isso representa o Cristo em ressurreição. O peito aqui representa o amor, então o balanço do peito como oferta movida representa o Cristo ressuscitado em amor. Então aqui essa representação dessa porção de comida, tanto de Moisés quanto de Arão e de seus filhos, cada um com sua porção,
Nos versículos passados a gente viu também a comida de Deus, né, indicando que todos estavam na mesma festa e todos saíram satisfeitos, pois a comida de todos era o próprio Cristo. Então a gente viu a comida de Deus como sendo o intestino e a gordura, e eles eram absolutamente para deleite de Deus, né? Deleite de Deus, a oferta de holocausto, que representam o Cristo em seu próprio ser, né? O Cristo internamente, que ele é doce. E o bolo, o pão e a massa folhada representam o comportamento externo de Cristo. E já a comida de Moisés e de Arão era o Cristo ressuscitado. Então agora a gente tem uma visão completa dos sacerdotes santificados para servirem a Deus, né? A primeira coisa que eles fizeram era saber que eles eram impuros, que eles precisavam ser limpos. Depois eles foram lavados, vestidos com vestes sacerdotais. Então a oferta do pecado é mencionada, eles foram redimidos, ofereceram um holocausto para satisfação a Deus, mas ainda assim eles precisavam de mais. Eles precisavam desse segundo carneiro que representava a oferta pacífica, porque... E aqui, né, na oferta pacífica, eles poderiam desfrutar de Cristo com Deus. Eles não estariam de mãos vazias e, além disso, eles também não estariam vazios por dentro. Porque Cristo tipificado, né, no carneiro que eles estavam segurando antes de oferecer para Deus. E depois eles separaram uma parte desse mesmo carneiro para eles comerem. Então eles estavam com as mãos cheias oferecendo Cristo para Deus, mas eles também comeram do próprio Cristo, se enchendo internamente. Isso também acontece conosco. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, que precisamos ser limpos, ter nossas vestes trocadas, ser redimidos e assim nos tornarmos um novo ser. Porque juntamente com a morte de Cristo, a nossa velha natureza ela morre e só sobra cinza delas. Assim a gente pode desfrutar do sacrifício de Cristo para Deus. A gente pode oferecer Cristo como esse sacrifício de pecados para Deus. Então, depois a gente pode oferecer Cristo como um holocausto para Deus e depois a gente pode desfrutar de Cristo nessa oferta pacífica, onde a gente tem a mão nele para oferecer para Deus, mas também nós iremos se alimentar de Cristo e assim tanto nós como Deus ficariam satisfeitos porque estavam desfrutando juntos de Cristo. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. 7 dias vestirás o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da consagração para ministrar no santuário. Gente, então aqui do versículo 29 até o final do capítulo, a gente vai ver um pequeno resumo do que a gente do Êxodo 28 e do que a gente viu até agora. Então esses versículos eles falam sobre as vestes que o sumo sacerdote usava. Primeiramente foi Arão e depois iria passar para os seus descendentes e assim de geração em geração. Eles não podiam se vestir de qualquer maneira, né? Era preciso que eles estivessem usando essas roupas diferentes que cobrissem a nudez dele, pois a gente já viu que essas vestes elas representam Cristo, então nós também deveremos estar revestidos de Cristo para nos apresentarmos como sacerdotes diante de Deus. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no santo lugar, e Arão e os seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto à porta da tenda da consagração. Então este aqui não é o carneiro do holocausto, né? Esse foi totalmente queimado para a satisfação de Deus. Este aqui é o segundo carneiro da oferta pacífica, então a parte deles, eles deveriam cozinhar em um santo lugar, né? Provavelmente era no pátio do tabernáculo, tá bom? E comerão das coisas com que for feita a expiação para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerás delas, porque são santos. Então, esta comida sagrada separada dessa oferta pacífica, somente os sacerdotes podiam comer e eles deveriam comer num lugar santo. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão, até pela manhã queimarás o que restar, não se comerá, porque é santo. Então aqui a gente viu que se sobrar alguma coisa dessa oferta para o dia seguinte, eles não devem comer, eles devem queimar.
Isso significa que a gente deve experimentar Cristo antes da sua segunda vinda, né? A gente não deve esperar. Essa manhã representa essa segunda vinda. A gente não deve dizer, eu não vou desfrutar de Cristo agora, porque certamente eu vou apreciá-lo depois. Isso aqui é isso aqui é guardar a segunda carne do carneiro para a manhã seguinte. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo que hei ordenado, por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado, e o ungirás para consagrá-lo. Então aqui durante 7 dias, em cada dia da santificação dos sacerdotes, um bezerro era oferecido como oferta pelo pecado. A gente sabe que existia, né, um problema entre nós e Deus, e este problema é o pecado. O pecado nos separou de Deus, nos afastou dele, mas com o sacrifício de Cristo, como essa oferta pelos nossos pecados, sendo oferecido a Deus em nosso lugar, nós fomos colocados de volta em comunhão com Deus. Então o altar ele tinha que ser ungido para ser santificado, mas além disso, além dessa unção, deveria ter aspersão de sangue, representando o sangue de Cristo. E essa unção, né, do Espírito Santo é assim que é santificado, separado e marcado para Deus. Assim como nós, igrejas, pelo sangue de Cristo e a unção do Espírito Santo, nós somos separados para Deus. 7 dias fará expiação pelo altar e o consagrarás. E o altar será santíssimo, tudo que tocar será santo. Então, depois que o altar foi santificado, ele se tornou ainda mais santo, e todos aqueles que tocassem no altar com óleo e com sangue eram santificados. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com o cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de 1 hin de vinho. E o cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então tudo isso foi oferecido a Deus pelos sacerdotes. Eles haviam sido lavados, vestidos e santificados. Então todas essas disposições, elas tipificavam o aspecto de Cristo. Então, Cristo sendo o nosso cordeiro, nosso trigo, nossa videira que produz vinho e a oliveira que produz azeite. Então, a gente precisa experimentar Cristo diariamente, de maneira prática, como oferta pelo pecado, também experimentar dele como oferta de farinha, né, como suprimento de vida, tendo o óleo do Espírito que dá a vida derramado sobre nós. E a gente também precisa experimentar Cristo como o vinho que nos enche, né, que nos faz feliz, e que a gente quer sempre oferecer tudo o que é nosso para o Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da consagração perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Então aqui esses versículos eles indicam que se a gente tiver essa vida descrita neste capítulo, o Senhor se encontrará conosco e falará conosco. E consagrarei a tenda da consagração e o altar, e também santificarei Arão e os seus filhos para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o Deus deles. Então, esses versículos, eles nos mostram o resultado dessa vida nesse capítulo, né? Que Deus desceria e habitaria ali no meio deles. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então, o resultado de experimentar Cristo, de acordo aqui com Êxodo 29, é que o Senhor habitará no nosso meio. Glória a Deus, gente. Esse é o capítulo 29, ficou um pouco extenso, mas vale a pena assistir até o final. Obrigada para você que assistiu até o final. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.